Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiro, desejar aí uma boa legislatura aqui nesse ano para todos e todas que estão começando os trabalhos, né? Mas assim, nós do PSOL, e isso foi colocado lá no Colégio de Líderes, nós, como todos sabem, nós somos a favor daqui do plenário presencial e não votado de forma virtual. Mas eu acho que tudo tem que ter um ponto em comum. Então a gente do PSOL até topa ceder, por exemplo, que os projetos de 28 votos seja votado de forma virtual. Mas projetos importantes de 37 votos tem que ser votado aqui presencialmente. A gente tem que chegar em alguns acordos aqui na Câmara Municipal. Não é possível que projetos importantes que a gente tem que dialogar entre os vereadores e vereadoras, trocar ideia, até poder mudar de opinião e de posição se a gente não está aqui debatendo. A gente teve, por exemplo, Sampa Preve, que as pessoas votaram fora do país. E não é possível que as pessoas estavam acompanhando todo o debate fora do país. Então a gente queria colocar esse recado a todos os vereadores e vereadoras, que a gente pode abrir mão de algo, mas também o outro lado tem que abrir mão. Consensos e diálogos se faz, mas não se faz quando as pessoas são duras e não querem abrir nada. Só o lado da oposição que tem que abrir. Então eu acho que fica esse recado para todos os vereadores e vereadoras refletirem. Uma outra coisa que eu queria falar é que é bom que é democracia, né? Democracia, as pessoas vêm nesse microfone e falam qualquer coisa. Inclusive, às vezes falar coisas que não são tão verdadeiras. Porque querer falar que a economia está ruim, a gente está com a menor taxa de desemprego nesse país. A inflação nesse país está controlada. E agora nós vamos mexer, o governo vai mexer na política de preços. Inclusive, aqueles que estão aqui reclamando do preço, o partido deles lá quer votar contra a isenção dos produtos da cesta básica. Ou seja, é muita enganação. Por que não trabalham pelo Brasil? Por que não vão lá e votam a reforma tributária como a maioria do pessoal lá votou? Mas tem uma parte daquele Congresso que não trabalha para o Brasil, trabalha para que dê errado. Pensa que derrotar um governo é derrotar qualquer coisa, é algo de forma pessoal. Isso não é de forma pessoal. Derrotar o governo é derrotar o Brasil, é fazer que os brasileiros comam menos, se alimentem menos, tenham menos condições de qualidade de vida. Então prestem muito atenção que estão fazendo isso, porque vão ser cobrados no futuro. A história pode ser torta de um momento, mas a verdade sempre aparece. Ficar fazendo fake news, esse tipo de coisa, não prospera para a sociedade. Pode prosperar e enganar em um momento, mas não engana o tempo todo. E tirando a terceira coisa que eu queria falar, falar para os servidores públicos, né, que começaram no começo do ano, né, boa-vinda novamente aos trabalhos. Servidores que sempre trabalharam, né, a favor da população, que sempre fizeram das tripas ao coração para dar o melhor atendimento à população, principalmente a população mais periférica, de fazer e ter uma política pública de qualidade. Em especial, eu queria falar para o pessoal da educação, que voltou essa semana e que volta agora, os alunos na sala de aula. Eu queria parabenizá-los, mas eu sei que não dá para fazer isso com o PL, né, um projeto 826 que foi votado aqui, que penaliza servidor que fica doente. Penaliza servidores, por exemplo, que vai ficar mais que 30 dias doente, porque doença não é uma coisa que a gente fica doente porque quer. As pessoas ficam doentes por uma necessidade, por algo que aconteceu na vida dela. Então, o Ricardo Nunes, né, aprovar esse projeto com a sua base, se a preocupação é educação,
deveria estar preocupado agora que as unidades estão voltando e não tem, boa parte de sala de aula não tem professor na sala de aula, e eu não vejo o governo estar preocupado com isso. A gente tem um concurso público, tanto de IPEI como de ATE, que o governo é moroso em chamar, como também o governo aprova projeto aqui para limitar contrato em 5 anos, ou seja, não chama nem o concursado e não vai lá e não renova os contratos necessários, e agora a penalidade é do aluno que está em sala de aula, que tem muita sala de aula hoje sem professor, e a gente não vê a mesma preocupação do governo. A preocupação do governo agora é privatizar educação, querem privatizar 50 unidades na sua gestão, sendo que esse tipo de política já está mais comprovado que não ajuda em nada a qualidade da educação pública no Brasil. Para a conclusão, Toninho. Terminando, presidente. Então eu espero que a gente tenha um bom ano, mas mais que isso, que vai ter muita luta e resistência, porque a gente sabe para que esse governo está servindo. Obrigado.